E com novembro regressa o N Histórias, o meu outro projeto relacionado com contos, que basicamente significa ler contos durante o mês de novembro, lendo contos de qualquer género. Basicamente é isso. Ler contos durante o mês de novembro. Ao contrário do Abril Contos Mil. O Abril Contos Mil normalmente é mesmo só ler contos. O Ano Histórias costuma ter uns pequenos desafios que nem são obrigatórios fazer, é só mesmo para quem precisar de ideias. Que o primeiro é ler uma antologia ou um livro de contos. Portanto, basicamente um livro que tenha mais do que 2 ou 3 contos. 2. Ler um novo autor para ti. Portanto, um autor que a pessoa nunca tenha lido. E 3. Ler um conto de um autor favorito. Às vezes temos autores favoritos que têm contos, mas se calhar nunca lemos os contos deles. Eu normalmente faço o caminho ao contrário, começo pelos contos e depois é que leio outras coisas. Mas também depende dos autores, portanto. E 4. Ler o maior número de contos, porque o N Histórias tem a ver com ler o N número de histórias. A gênese. A gênese do nome N Histórias é essa. É tão simples quanto isto. Eu vou... Não sei para onde, mas vou. Eu vou fazer alguns vídeos ao longo do mês sobre contos, sobre livros de contos que já li. Também gostava de dar uma vista de olhos às estantes e ver que livros de contos é que tenho, porque eu sei que tenho muitos. No outro dia estava a organizar o meu Goodreads e descobri que que não é uma pasta. Que é o quê? A lista? Nós podemos dar categorias aos livros, fazer listas com livros, e uma das categorias que eu tinha era livros com contos, ou livros de contos. Livros com contos. Contos. Aliás, acho que chama só contos. Mas que estava desatualizada, portanto, e com essa brincadeira entre livros que estão na estante e livros que estão na wishlist, ou livros que eu gostava de ler, que nem sempre significam a mesma coisa, a lista tem pouca coisa, são só 600 e tal livros. Pouquíssima coisa, claro, não é nada. Quantos abris contos mil, estou mal, quanto N Histórias e Abril Contos Mil é que demorará a ler esses livros todos? Não sei. Quer dizer, alguns também já estão lidos. Portanto, também já está tudo por ler. Um bocadinho mais adiante. Eu quero fazer também pelo menos 2 vídeos. São as pilhas de livros que coloquei ao meu lado. Com livros de contos que eu já li que gostei de ler. Alguns deles eu tenho ideia que já fui falando deles, não sei se todos falei em vídeo. Tenho ideia que os livros que li, uma parte deles foram lidos nos últimos 6 anos, portanto, de alguma maneira já podem ter aparecido aqui no canal. Quando é que isso eu já não sei, porque não me lembro de quando é que os li a todos, mas sim. De alguma maneira todos já apareceram aqui no canal. Alguns possam ter falado mais, outros possam ter falado menos. De qualquer maneira, existe uma playlist só sobre contos aqui no canal, em que eu tenho não só os vídeos de apresentação do Abril Contos Mil e do N Histórias, mas também todos os vídeos que eu já fiz relacionados com livros de contos, ou seja, alguns vídeos de opinião, não muitos, que eu acho que não tenho muitos vídeos de opinião de livros de contos, mas tenho vários com sugestões de leitura de livros de contos. Eu penso que eu, pelo menos nos últimos tempos, tenho tentado apenas sugerir livros que já tenho lido, mas há sempre algum livro que eu conheço, ou que conheço e que tenha... Estou a questionar o meu pensamento. O meu pensamento já está 5.000 passos à frente daquilo que eu estou a falar. Há sempre livros que eu já ouvi falar, ou que conheço, ou que estou interessada, ou que já tenho nas estantes,
e que eu posso ter uma ideia sobre o que é que eles são e por isso mesmo poder fazer alguma recomendação. Não é a recomendação de um livro que li, mas eu de vez em quando, muitas vezes, recomendo livros que ainda não li, mas que conheço ou que sei da sua existência. Agora sim, o pensamento saiu correto. Em termos de o que é que eu vou ler para novembro, eu vou deixar isso para a TBR do mês, ainda sem couve, ainda sem sugestões da couve, mas por acaso vai ser tudo livros que eu já comecei em alguma altura, porque eu gostava de terminar vários livros. E por isso mesmo é isso que eu vou tentar fazer. Porque com livros de contos houve uma altura que eu sentia a obrigatoriedade de os ler de fio a pavio. Mas há uns que sim, que a pessoa lê de fio a pavio, há outros que não, que são para ser livros. Depois, como eu tenho mania de alguns de comprar todos os contos de autor X ou Y, pois eu também não os quero ler todos de uma vez, porque pessoalmente se gosto bastante da escrita do autor ou da autora, não quero gastar tudo de uma vez. É para fazer esticar, para fazer demorar e tal. Pronto, mas depois não aparece aquela coisa fantástica que é a pessoa ir ao Goodreads e terminei mais um livro. Pois não terminei. Mas terminei mais um conto. Aliás, eu já tive a ideia doida. Depois, entretanto, desisti, porque desisti de fazer essa contagem. Que era ler 365 contos. E não é assim, dependendo da quantidade de livros de contos que a pessoa lê e do tamanho dos contos que a pessoa lê, obviamente. Alguns anos não foi assim tão difícil de chegar lá próximo. Mas implica andar a contar todos os contos que uma pessoa lê. E eu cansei. Porque não consigo. Já sei porque é que não sei. Cansei porque houve uma altura em que eu usava o Excel para fazer isso. Depois eu paguei o Excel por estupidez minha e não tive paciência para voltar a fazer outro. Porque ainda requer alguma paciência. Coisa que eu não tenho tido para isso especificamente. Portanto, fazer contagens de coisas. Só tenho 5 salários das estatísticas, mas pronto. Este ano será fácil de fazer estatística. Quando a pessoa lê mais de 100 livros, é mais difícil de fazer estatística. Quando a pessoa lê na casa das dezenas, poucas dezenas, é mais fácil. Enfim, divagações à parte. Digam-me se vão participar no N Histórias, se têm algum livro preparado para esse efeito. E até ao próximo vídeo, que provavelmente será as minhas leituras para novembro, portanto, a minha TBR de novembro. Hoje não dormi muito.